Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar sobre variação linguística. Eu sou a professora Gisele, de Língua Portuguesa. Então vamos lá! Você já teve que apresentar falando em público? Que linguagem usou nessa situação, formal ou informal? Então você já passou algum momento de sua vida, relembra, que você teve que falar em público? Então ali a imagem, uma pessoa falando para outros interlocutores. Então a imagem ali diz, será que essa pessoa está falando em uma linguagem formal ou informal? Então com certeza quando fazemos uma oratória para um público, a gente utiliza da linguagem formal. Seja uma apresentação de trabalho na escola, que vocês relembram que vocês fizeram, vocês estariam sendo avaliados pela professora, com certeza vocês utilizaram da linguagem formal. E a informal? Aonde será que utilizamos essa linguagem? Então, linguagem formal e informal. A linguagem formal é usada quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações que requerem uma maior seriedade. Linguagem informal é usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas. Sua escolha significa a adequação da linguagem à situação, contexto comunicativo. Então, voltando a falar sobre a linguagem formal, em que parte da nossa vida a gente utiliza essa linguagem formal. Então, na oralidade, quando formos falar em públicos com interlocutores diferentes. Quem são esses interlocutores diferentes? São aquelas pessoas que estão fora do nosso convívio social. Então, não são pessoas da família, não são amigos. Então, são aquelas pessoas diferentes que estão nos avaliando ou futuramente para uma entrevista de emprego. Então, a gente precisa utilizar da linguagem formal. O que seria essa linguagem formal? Então, aquela gramática adequada, a utilização de conectivos, palavras sinônimas, em vez do tô, usar o estou, ok? E a linguagem formal, em que momentos a gente utiliza da linguagem formal? Aquela que a gente utiliza nos grupos de amigos, nas redes sociais, as abreviações, as gírias. Em vez de falar irmão, mano, com os grupos de amigos, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, com a família, muitas vezes, um exemplo, uma avó, um vô, que já tem uma idade, você não vai chegar falando palavras ali formais, ali significados que ela não irá entender, que seus avós, que são mais velhos, uma idade mais avançada, não entendam, ok? Então, a gente utiliza uma linguagem mais simples. Então, para cada momento do nosso cotidiano, a gente utiliza tanto a linguagem formal quanto a informal. Características da linguagem formal. Utilização atenta das normas gramaticais, diversificação vocabular, o registro cuidadoso, completo e erudito. Então, uma linguagem culta, uma linguagem formal, como eu acabei de falar para vocês. Tá? A gente não pode ter esses erros, essas gírias, quando a gente for fazer uma apresentação, uma oralidade ali. Então, a gente utiliza a linguagem formal. E as características da linguagem informal? Essa despreocupação com as normas gramaticais. Então, um vocabulário simples, uma linguagem simples, expressões populares e coloquiais, uso de palavras abreviadas ou contraídas, uso das variações regionais, culturais e sociais e registro espontâneo, ok? Então, neste vídeo nós falamos sobre variação linguística. Espero que vocês tenham gostado e até breve!